a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós damos início na segunda carta de Pedro. Pedro achou necessário, importante, é claro, impelido pelo Espírito Santo de Deus a escrever uma segunda carta. Essa carta é pequena, somente 3 capítulos. Dá-se a entender que Pedro continua a primeira carta e que ele está escrevendo às pessoas dispersas da província em Roma, de algumas províncias em Roma, mas também é muito claro que é a todos os cristãos, né? Então, estou eu aqui para receber o que o Espírito Santo tem para nos falar, para me falar através da segunda carta de Pedro. Não tem o lugar exato que Pedro estava quando escreveu essa carta, mas cerca de 65 depois de Cristo, e ele escreve falando também que o fim dele está próximo. Mas o motivo que ele escreve essa carta para trazer mais alguns conselhos, porque o fim dele estava próximo. E no capítulo 1 de 2 Pedro, capítulo 1, nós temos primeiramente uma saudação. Vamos ver essa saudação. Eu, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta a vocês que, por causa da bondade do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam uma fé tão preciosa como a nossa. A mesma fé que os apóstolos receberam. Pedro está dizendo que essa igreja dispersa, que nós os cristãos, pela bondade do nosso Deus, recebemos também essa fé preciosa. E ele diz que a graça, o favor de Deus e a paz estejam com vocês, estejam conosco, e que essa graça e que essa paz aumente cada vez mais, por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Olha, que lindo! Graça e paz que nós tanto desejamos uns aos outros, que é imprescindível para as nossas vidas. Pedro está dizendo, é capaz de aumentar. Pode aumentar a graça sobre a sua vida. Pode aumentar o favor de nosso Senhor Jesus Cristo em sua bondade e amor sobre a sua vida. Pode aumentar a paz de Deus que excede todo o entendimento sobre a sua vida, sobre a minha vida. Por que eu digo que pode aumentar? Porque ele responde isso para nós por meio do conhecimento que eu tenho em Deus e Jesus Cristo. Eu devo conhecer e prosseguir em conhecer a Jesus Cristo, a conhecer a Deus, a conhecer esse Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Se eu conhecê-lo, se eu prosseguir em conhecê-lo, essa graça, esse favor de Deus na minha vida e a paz de Deus na minha vida vai crescer. É tudo que nós precisamos. Nesse mundo conturbado que tanta gente fala, que a gente mais ouve falar, ai, que mundo conturbado, que dias difíceis, que séculos difíceis. Pois é difícil mesmo, está difícil mesmo, mas com a graça e a paz de Deus, do nosso Salvador Jesus Cristo,
eu tenho essa graça e essa paz e ela vai aumentar à medida que eu vou conhecendo mais de Deus. Isso é importante. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos. Olha, o Deus onipotente, o seu poder nos dá tudo. Tudo é tudo. Para um pai, tudo é tudo. Seja uma pequena necessidade, seja uma grande necessidade, Ele nos tem dado tudo o que nós precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. Agradar a Deus. Não aos padrões e ao governo deste mundo. Não agradar a pessoas. Isso é muito corriqueiro nos nossos dias. Eu tenho que fazer isso porque vai agradar fulano. Eu tenho que fazer aquilo porque vai agradar ciclano. Não tem problema em agradar as pessoas, mas que eu esteja agradando em primeiro lugar a Deus, porque corre o risco de eu agradar primeiro as pessoas e não estar agradando a Deus. Por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou, Ele nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Paz e graça, conhecimento de Deus, para agradar a Ele e não a homens. Para quê? Para tomar parte na sua gloriosa bondade, própria glória e bondade. Olha, a Bíblia vai nos ensinando tudo. Ela vai somando tudo para nós. É contexto do versículo. São versículos com contexto, não isolados. É a Bíblia explicando a própria Bíblia. Ela não se contradiz. Muitas pessoas querem pegar versículos isolados. E aqueles versículos isolados contradiz. Então alguém está errado. Alguma coisa está errada e não é Deus. E não é a palavra de Deus. É versículo sem contexto, sem estudo. Desse modo, Ele nos tem dado as maravilhosos e preciosos dons que Ele prometeu. Ele tem cumprido a sua palavra e tem nos dado dons maravilhosos. Ele fez isso para que por meio desses dons que recebemos, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Se há algo que vai contra a natureza divina de Deus, é a imoralidade. Por quê? Porque Deus é santo. Porque não há sujeira nele. Não há imoralidade nele. Por isso os pecados sexuais são tratados assim, tão repetidamente na Bíblia. Envolve o nosso corpo, envolve a nossa família, envolve a santidade de Deus. Tudo isso, esses dons maravilhosos que Deus nos deu, Ele está dizendo que é para que nós possamos fugir da imoralidade. Fugir da imoralidade, olha só. Por isso mesmo, façam todo o possível para juntar. Olha que lindo. Agora, Ele nos manda juntar alguns dons, algumas práticas. Dentre elas está o fruto do Espírito. Nós vamos citar aqui alguns frutos do Espírito. E Ele manda a gente ir somando. Ele manda a gente ir colando com Super Bonder. Olha só. Façam o possível para juntar a bondade com a fé. Juntem bondade e fé. Ser bondoso,
ser alguém que crê em Deus, que tem fé em Deus e que vive uma vida de acordo tanto em bondade quanto em fé. Junte bondade e fé. Vamos ver o que mais? Junte a bondade também e o conhecimento. Bondade, fé, conhecimento. Junte o conhecimento ao domínio próprio. Bondade, fé, conhecimento, domínio próprio. Até me perdi aqui. Ao domínio próprio, perseverança. A devoção a Deus. A essa devoção, junte amizade cristã. E a amizade cristã, junte amor. Vamos lá? Bondade, fé, conhecimento, domínio próprio, perseverança, a devoção de Deus. E junte tudo, né? Fazendo uma receita aí, colocando todos os ingredientes. Junte também amizade cristã que vocês precisam ter. Fruto do Espírito, conhecimento, amizade cristã, devoção a Deus. Vai colocando tudo aí na batedeira para ver o que vai chegar no final. Vamos ver? Se você, pois, essas qualidades que vocês precisam ter, se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão boas coisas, muitas coisas boas, com o resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, olha, com tudo isso a receita é produzir boas coisas. Isso faz bem para nós, para nossa família, para o reino de Deus. E aí ele fala, mas quem não tem essas coisas que nós citamos, que nós colamos aqui com Super Bonder, colocamos ou então colocamos num misturador, né? Quem não tem essas coisas é como um cego, ou como alguém que enxerga pouco e esqueceu que foi purificado dos seus pecados passados. Quem não tem domínio próprio, bondade, amizade cristã, tudo que nós citamos aqui, é como se ele fosse cego ou tivesse pouquíssima visão. Essa pessoa, ela não tem segurança para andar, para locomover, para fazer obras. Elas necessitam de outra pessoa ou então praticamente nada elas podem fazer. E aí não tem resultado. E aí não tem obra. É como um cego. Não ter o fruto do Espírito somado ao conhecimento, somado à amizade cristã, é como ser cego. Imagina, né? Fechamos os olhos aí e andemos um pouco de olhos fechados para ver como é difícil. Como podemos tropeçar em muitas coisas, coisas perigosas, nos machucar e machucar as outras pessoas. Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus os chamou e escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé. Jamais vão apostatar da fé. Jamais vão se divorciar da fé. Se somar tudo que nós falamos para boas obras, isso vai nos fortalecer, nos firmar em Cristo Jesus. E se andarmos nessa luz, porque quem não tem isso tem cegueira. Quem não tem as práticas de buscar conhecimento, de ter o fruto do Espírito, é cego. Então eu posso dizer que se eu ando nessas práticas, eu tenho luz, eu enxergo. Se fizermos tudo isso, não vamos abandonar a fé cristã. E isso tem sido coisas que têm acontecido no meio cristão. Apostatar da fé. Devagar.
decepcionando com uma coisa aqui, criando sua própria doutrina, criando a sua própria razão, vão se divorciando da fé de Jesus Cristo. Mas eles criam doutrinas, eles se opõem com argumentos, mas abandonam a fé. Assim receberão todo o direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso farei sempre com que vocês lembrem dessas coisas, embora já as conheçam e estejam firmes na verdade que receberam. Quantas vezes nós ouvimos a mesma parábola, o mesmo salmo, o mesmo provérbio, a mesma história dos livros do Pentateuco, dos profetas, do Apocalipse? Quantas vezes já conhecemos? É claro que Deus vai nos revelando, por isso é importante buscar e buscar e buscar. Mas as pessoas, sabe, elas começam a achar chato. Falar, eu já ouvi isso. E eu vi o mesmo. Mas o que isso trouxe de fruto? O que isso mudou na vida da pessoa? Nada. Então ela vai começar a se cansar de ouvir as parábolas, os conselhos, as exortações, as palavras que edificam, que fortalecem. Penso que enquanto eu viver, Pedro, é justo que faça com que vocês lembrem dessas coisas, pois sei que logo terei de deixar esse corpo mortal, como o Senhor Jesus Cristo me disse claramente. Portanto, farei tudo o que puder para que depois da minha morte vocês lembrem sempre dessas coisas. Pedro já sabia que estava próximo à sua morte. E ele falou, olha, eu não tô nem aí. Eu não tô me importando de estar repetindo a mesma palavra para vocês. E vou fazer até o dia da minha morte. Para que fique gravado. Se você achar que fique chato, mas que de uma maneira ou de outra você se lembre. Porque a palavra de Deus, ela é para salvação, mas ela também é para juízo e condenação. Não adianta falar que não sabia. Não tem como ser inocentado. Fica essa palavra de Deus para nossa meditação em nome de Jesus.